Terceiro e último bloco do Tribuna Livre, o seu, o meu, o nosso programa de prestação de serviço e informação. Antes de falarmos da segunda semana do empreendedorismo, promovido pelo Rotaract Clube e também pela Faculdade Libertas, quero fazer um convite para você. Atenção, neste domingo, dia 15, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, lá na rua Luiz Francisco Mafra, número 369, o Centro Espírita Allan Kardec de Campos está promovendo um bazar beneficente para colaborar com as obras sociais do Centro Espírita, roupas e calçados no valor de 50 centavos a R$1. Participe, colabore. Lá na rua Luiz Francisco Mafra, número 369, é o bazar beneficente do Centro Espírita Allan Kardec de Campos. Participe neste domingo, das 9 às 3 da tarde. Vamos falar agora da segunda semana do empreendedorismo, promovida pelo Rotaract Clube e também pela Faculdade Libertas. Uma parceria interessante onde jovens, atenção, hein? Jovens de nossa cidade estão pensando no futuro, querem, são e estão se tornando jovens empreendedores. Um evento interessante, a TV Paraíso esteve por lá, cobriu o evento e conversou também com o Ronaldo Morado. Ele é presidente da Cervejaria Colorado de Ribeirão Preto. Essa cervejaria que vem brigando de frente, uma cerveja artesanal, e vem brigando de frente com o comércio local para ganhar espaço junto às cervejarias de nome conhecido aqui em todo o Brasil. Da Ambev, tem aí as melhores marcas de cerveja. Ele foi palestrar para a juventude e nós tivemos surpresas agradáveis neste evento. Acompanhe. O empreendedorismo, o trabalho por conta própria, a capacidade de gerar o próprio negócio, os próprios recursos e contribuir para a sociedade de forma mais pessoal. O empreendedorismo é um modelo de inserção social e econômica que tem se destacado neste século. Mas a sociedade precisa preparar os jovens para esta nova forma de trabalho. É o que o Rotaract Clube traz como proposta para uma semana de conhecimento. Segunda semana do empreendedorismo aqui na Faculdade Libertas, uma parceria com o Rotaract Clube de São Sebastião do Paraíso. 3 dias de muito debate, muitas dicas, ferramentas para o jovem empreendedor em nossa cidade. A grande verdade, São Sebastião do Paraíso tem aproximadamente 70 mil habitantes. Muitos estudantes formam-se aqui na cidade ou então formam-se em cidades vizinhas e acabam saindo de São Sebastião do Paraíso para investir sua vida profissional em outras cidades. A pergunta é, qual é a estratégia para se fixar em São Sebastião do Paraíso e dar certo, ser bem-sucedido no seu negócio aqui na cidade? Mauro Tonin Arantes, presidente do Rotaract Clube, explica como foi a ideia de realizar a semana. A Semana do Empreendedorismo ela acontece na semana do Dia do Administrador e o Rotaract teve a iniciativa no ano passado, com a primeira semana, com o motivo de orientar quem pensa em empreender ou quem já empreende e pensa em ampliar o seu negócio. A intenção da semana é passar o máximo de informação possível para direcionamento e garantir, ao mínimo com informações, tentar fazer com que essas novas empresas passem do seu primeiro ano de fundação. As palestras são divididas numa ordem lógica. Então, são 2 palestras para os 2 primeiros dias e uma palestra de encerramento no último dia, que é hoje. Para os 2 primeiros dias, as palestras foram mais técnicas, né? Abordando a parte de burocracia, de documentação para abertura, fechamento de empresa, declaração de imposto e por aí vai. Foi também debatido o perfil do empreendedor brasileiro, o jovem empreendedor, quais seriam as características mais importantes e o que buscar de informação. E mais para o final das palestras técnicas, que foi no segundo dia, nós tivemos uma palestra com o professor Roberto Fava, da USP de Ribeirão Preto, falando especificamente sobre planejamento estratégico. Bom, juntando todas essas ideias que foram discutidas aqui, como que a gente pode organizar uma boa ideia que a gente tem e garantir que isso se torne um bom negócio, rentável, com planejamento organizado. Isso foi ontem. Hoje a gente tem uma expectativa de casa cheia. Para o último dia, vem aqui para palestrar para a gente o Roberto Morado, que é presidente da Cervejaria Colorado, autor do livro La Russe da Cerveja, e ele vem falar sobre definição de nicho de mercado. E ele apresenta o case da Colorado. Para quem não conhece, é uma cervejaria, fabrica cervejas artesanais,
num volume menor, com valor agregado um pouco maior, e ele explica como que definiu, como achou esse mercado, né, praticamente dominado pela Ambev no Brasil, e vai passar um pouco disso para a gente hoje. A respeito dos jovens paraizenses, Mauro acredita que essa nova geração deve apostar na cidade natal. Para ele, Paraíso é uma cidade promissora. O grupo do Rotaract hoje, assim como o meu caso pessoal, tem bastante pessoas que saíram de Paraíso, que estudaram fora e voltaram para cá, e hoje tem com uma vida profissional e investimentos aqui dentro da cidade. Eu acredito muito, pessoalmente eu gosto demais dessa cidade, sou apaixonado, nascido e criado aqui em Paraíso. E eu acho que o Rotaract é uma maneira que a gente encontra de ter um networking bacana, de trocar informações com pessoas de especialidades profissionais diferentes, fácil, né? De uma maneira descontraída. E é uma maneira da gente trazer essa experiência que veio de fora para cá e tentar fazer a coisa acontecer aqui em Paraíso, que eu acho que esse é muito fácil falar, não conseguiu nada aqui, eu vou para fora. A gente para quem é apaixonado aqui em Paraíso, como é o meu caso, a gente pensa no se tem alguma coisa errada, o que é que a gente pode fazer para ajudar e tentar melhorar. Eu acho que a Semana do Empreendedorismo está no seu segundo ano, ainda está engatinhando, mas é um belo passo para a gente fomentar o assunto entre os jovens empreendedores da cidade. Eu acho que é um bom começo. Para o estudante de administração André, a segunda semana do empreendedorismo valoriza o currículo do novo empreendedor. Para ele, a cidade de Paraíso oferece muitas oportunidades. Estou achando essa semana muito proveitosa, as palestras são a qualidade dos profissionais que estão vindo são muito altas, o pessoal tem que aproveitar mesmo para estar um trabalho muito bem feito, parabenizar o Rotaract de Paraíso, que está fazendo isso aí pela nossa faculdade, aqui dentro, então proporciona um recurso pessoal aqui muito próximo, então o pessoal tem que aproveitar. A cidade de Paraíso é um lugar onde a gente vê muita indústria, muita empresa, desde uma loja pequena até umas empresas como Andaco, Matsuda, muito grandes, que a gente vê que desperta isso, a vontade nas pessoas, nos estudantes, de estar crescendo, para poder estar se tornando um empreendedor, como a gente vê exemplos em Paraíso. Davidson Scarano, diretor da Faculdade Libertas, esclarece que a criatividade do jovem empreendedor deve ser um diferencial. E o jovem paraizense está pronto para esse desafio. Hoje nós estamos plantando uma semente, onde os novos empresários terão já esse conceito de empreendedorismo nato, e onde poderão, através de um mercado de trabalho um pouco mais competitivo, ter esse dinamismo para conseguir controlar a sua empresa. Para fechar o encontro, Ronaldo Morado, presidente da Cervejaria Colorado de Ribeirão Preto, palestrou a respeito das estratégias e do nicho de competição que o empreendedorismo abre na vida do jovem. Para ele, a educação econômica brasileira tem de ser levada a sério. A educação atual brasileira, né, a educação nas escolas formais, precisa se reinventar, principalmente porque é muito comum que, principalmente numa escola de administração, se ensine muita teoria e às vezes distante da realidade do mercado. E, normalmente o estudante sai da universidade e vai viver situações práticas, né, muito diferentes da teoria que ele viu na escola. E hoje nós precisamos muito de passar aos jovens estudantes, principalmente a semente do empreendedorismo, porque de fato uma economia, uma sociedade capitalista na qual nós estamos inseridos, depende muito da iniciativa de novos empreendimentos. E penso que uma semana que trate de vários temas, principalmente a questão que está ligado à iniciativa, ao empreendedorismo, quais são as dificuldades, qual que é a realidade lá de fora do mercado, né? Isto é muito importante para a formação desses jovens hoje. A juventude, isso sempre foi assim, hoje não é diferente, ela enfrenta seus próprios desafios, né? Seja como pessoa, se inserindo numa sociedade em crescimento, e a pessoa com crescimento, a pessoa em formação e o profissional em formação, né? Então, os desafios faz parte do próprio crescimento do ser humano. A escola, nesse momento, a universidade, é um momento especial em que todos os desafios
se apresentam simultaneamente, né? É o jovem que está começando a sua vida, né? É um jovem que está começando a sua carreira profissional. Então, eu diria que é intrínseco do jovem. E penso que, nesse momento que ele começa a pensar, e agora? Vou formar, vou fazer o quê? Se ele não tiver implantado dentro de si pelo menos os conceitos e as particularidades, as dificuldades que é ser empreendedor, para ele seria mais difícil, né? Então, eu acho que é muito importante esse ênfase que se dá ao empreendedorismo. A pequena e média empresa, micro, pequena, média empresa, todas elas enfrentam dificuldades em qualquer mercado, em qualquer situação, em qualquer país, né? Em qualquer segmento que ela esteja. É difícil o pequeno sobreviver em terrenos que tem só grandes. No caso específico da cervejaria, da microcervejaria, que é um caso particular, né, eu diria que é mais difícil ainda. Por quê? Primeiro, porque nós estamos vivendo num país, Brasil, que tem, no segmento da cerveja, um oligopólio. O que é oligopólio? Oligopólio é quando você tem 2, 3 empresas que dominam um segmento. E o que é característico de um oligopólio? Esses grandes, né, os players, nós estamos falando aí, por exemplo, das 3 grandes no Brasil, dominarem 95% do mercado. Elas ditam as regras, né? Elas ditam as regras de mercado, elas ditam as regras de conceitos, elas ditam as regras, inclusive, e esse é um caso específico do Brasil, diferente de outros países, dita inclusive a política. A política econômica ligada a esse segmento, ela é totalmente dominada, controlada, dirigida por esse oligopólio. Que no caso do Brasil eu ainda diria pior ainda, porque além de ser um oligopólio, é um oligopólio estrangeiro. Até a fusão da Ambev, né, até a compra da Inbev, da compra da Ambev pela Inbev, nós tínhamos aqui Brahma, Antártica e etc., que eram empresas brasileiras, né? Depois da fusão e a compra da Inbev, o capital é estrangeiro. Então, hoje nós temos um oligopólio no Brasil, clássico, né? Quem é estudante de economia ou quem é economista me entende muito bem, um oligopólio clássico, além de tudo, estrangeiro. Então, uma empresa como a Colorado viver dentro desse ambiente já é difícil por ser pequeno e é duplamente difícil por estar nesse ambiente. Ronaldo também não descarta a criatividade. Segundo ele, as grandes marcas segmentam o mercado. O diferencial da criatividade nesta guerra de Davi contra Golias trará resultados positivos para quem aceitar o desafio. É o único jeito, porque é como uma luta de capoeira, né? Você está enfrentando um oponente, né? Muito forte, e você tem que ser muito esperto, meio Davi Golias, né? E você só vai vencer com criatividade, porque você tem que driblar, né? E usar, inclusive, como no Aikido, usar a própria força dele, derrubá-lo, né? Tem um tratamento de estratégia de mercado tipo guerrilha, né? Você entrar exatamente naqueles buracos deixados pelo grande, né? Envolvê-lo, enganá-lo às vezes, né? Mas fundamentalmente, o que nós estamos fazendo no caso específico da Colorado? É ter a criatividade e a agilidade que o grande não tem. No ato e no fato, as informações aí da segunda semana do empreendedorismo. Parabéns ao Rotaract Clube, ao Mauro, né? O Maurinho, né? O Maurinho Tonin, pela iniciativa, ele que é presidente do Rotaract Clube. Parabéns também a todos os componentes do Rotaract Clube. Agradecer aqui a Lívia Helena pela participação. Também agradecer a Ana Paula, que vieram aqui até a TV Paraíso, primeiramente para anunciar a segunda semana do empreendedorismo. Muito obrigado a toda a equipe do Rotaract Clube. Terminando o Tribuna Livre, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Muito obrigado a você que sempre liga no telefone 3531-4343. Amanhã tem mais Tribuna Livre. Até lá, um grande abraço.